E a gente continua aqui o estudo do livro do Apocalipse, as 7 igrejas, no capítulo 2. E a gente vai agora, a partir do verso 12, vamos para a igreja de Pérgamo, a terceira igreja. E como eu fiz com a igreja de Éfeso e Esmirna, queria mostrar aqui algo bastante interessante, onde liga a igreja de Pérgamo a todo o livro do Apocalipse. Porque a igreja de Pérgamo está ligada a temas como idolatria, casamento, esse casamento pervertido da igreja de Pérgamo. A gente vai ver como tudo isso liga a outras partes do livro do Apocalipse. E aqui eu clico nesse link aqui, que vai selecionar algumas palavras e vai mostrar essa ligação da igreja de Pérgamo com vários temas ligados à idolatria, sacrifício de idolatria, por exemplo, aqui no verso 14, comer, porque esse tema de idolatria está ligado a sacrifícios, e o sacrifício está ligado à comida, porque sacerdotes e as pessoas que ofereciam sacrifício, em alguns casos, comiam dos sacrifícios, que está ligado à doutrina. A doutrina é um alimento, palavra de Deus ou não. A questão de prostituição, que está ligada à idolatria. Tudo isso ligado a Pérgamo. A espada, essa questão de espada e a boca, né? A espada está ligada à boca. Justamente essa palavra aguda de 2 fios, essa palavra fios, o fio, é justamente a palavra boca, tanto no hebraico como no grego. Doutrina dos nicolaítas, a espada da minha boca, toda essa ligação, espada, boca, e comer do maná escondido, veja só, muita ligação dessa igreja de Pérgamo com esses temas que estão interligados. Antes de eu ir aqui dar um passeio pelo Apocalipse, a gente vai ver aqui alguns slides, né, só para introduzir essa igreja de Pérgamo, que um dos temas é, como falei, idolatria, e estava ligado ao poder do Estado. Se a gente pegar literalmente, como já falei, a gente pode ver pelo lado literal, de forma que alguns dizem seria do ano 313 a 529, mais ou menos por ali, depois de Cristo. Mas como tenho falado, a gente pode ver pelo lado espiritual, ou pelo lado onde as 7 igrejas elas estão ligadas a nós, da igreja de todos os tempos. Inclusive as 7 igrejas, elas encaixam bem também nos dias de hoje, inclusive. Essa igreja de Pérgamo, o sentido do nome pode significar torre, muitos falam, elevação ligada à política, inclusive, que foi o tema da igreja de Pérgamo, se a gente pegar literalmente a igreja ali se unindo ao Estado. E outro significado interessante, essa palavra gamos, né, de Pérgamo, no grego gamos, que pode significar, está ligado a casamento. E aqui foi justamente esse casamento da igreja com o Estado, com a política, coisas que ainda vemos nos dias de hoje, infelizmente. E, por exemplo, essa palavra gamos, no Apocalipse capítulo 19, verso 9, a gente vê justamente onde fala nas bodas do Cordeiro, onde a noiva ali do Cordeiro, a igreja é apresentada ali em branco e tudo, a gente vê essa palavra gamos, justamente as bodas do Cordeiro. Na igreja de Esmirna, a gente viu uma perseguição e tribulação, que, se a gente pegar literalmente, não funcionou, a fé em Cristo só crescia ali na igreja primitiva, ali já na segunda igreja, na igreja de Esmirna. Toda aquela tribulação fez a igreja, na verdade, crescer mais. As arenas, leões, tudo aquilo fez a igreja crescer mais. E agora a igreja se une ao Estado, e não só com o Estado, com religiões pagãs e também com idolatria, ali mais ou menos no tempo de Constantino. Então esses temas que a gente vai ver, idolatria, vai falar de Balaão, que está ligado à idolatria. Idolatria se liga a alimento, a comer, como já falei. A idolatria está ligada a sacrifícios de idolatria, que está ligado a alimento, como a gente vai ver. Fala também dos nicolaítas, que está ligado, um dos temas dos nicolaítas é idolatria. Essa questão de espada da boca está ligada com a boca, né? Comer. E o maná escondido, a promessa aos fiéis, alimento, boca novamente.
Então a história de Balaão é interessante porque fala de idolatria, perversão sexual, toda ligação com Pérgamo, na verdade, casamento. Ali houve perversão sexual do povo de Israel com mulheres de Moabe. E já na entrada da Terra Prometida, olha só, não é à toa essas ligações da palavra de Deus. É uma igreja que fala muito também dos nossos dias, né? E ali o povo nos tempos de Balaão comeram do alimento dos sacrifícios de idolatria. E a solução para tudo aquilo ali foi a espada que veio do sacerdote Finéas, aquele sacerdote zeloso, e tudo liga ao tema do Apocalipse também, que fala de sacerdócio. E no Apocalipse vemos as pragas nas trombetas e nas taças, e o sacerdócio fiel que está no templo e no trono de Deus. Bastante interessante esses temas de Pérgamo. E outro slide que eu queria mostrar, antes de passar pelo Apocalipse, na verdade alguns slides, são esses aqui. O Pérgamo, esses temas de idolatria, também ligado à prostituição, que é um contraste com a noiva, aqui no livro do Apocalipse, e o filho dessa noiva, e a questão de alimento. A gente vai juntar todos esses temas e vai ver que é lindíssimo, pois o Apocalipse vai se abrindo dessa forma. Veja só, o Apocalipse dos capítulos 1 a 3 é um comentário, são comentários. Tive esses temas, principalmente aqui em Pérgamo, espada de 2 fios, ou boca, né, de 2 bocas, fugir da idolatria, questão do alimento ruim. Primeiro e último, esse tema de morte e vida que a gente vê desde o primeiro capítulo do Apocalipse. Nos capítulos 4 a 14 do Apocalipse, a gente vê o quê? Espada, morte, essa questão do inferno, Sheol e o Hades, pestilência, alimentados ou não, essa questão dos 1260 dias, tempo, mais tempos, mais metade do tempo, questão de bestas, que está ligada à boca, ao ser devorado, a esposa sendo escolhida, a gente vê o filho nascendo, a gente vê tudo temas relacionados que é interessante essa ligação. Nos capítulos 14 a 19, os 144 mil, interessante que em suas bocas não se achou engano, então bocas ligado a todo esse tema de Pérgamo, espíritos imundos da boca do dragão, a gente vê a prostituta, essa forte ligação com Pérgamo, a prostituição, imoralidade, abominação, ceia e bodas, a noiva do cordeiro, todo esse contraste com a igreja de Pérgamo. No final do Apocalipse 19 a 22, comentários, a gente vê esse tema de abominação, prostituição, imoralidade, os que ficarão de fora do reino de Deus, os que vão ser mortos pela espada da boca, veja só esse tema de espada e boca, e contaminação fora da cidade santa. Bastante interessante, a gente vai mostrar tudo isso. A igreja de Pérgamo, como falei, comida, idolatria, casamento e boca, porque quando se oferecia sacrifícios, inclusive sacrifícios mesmo no Antigo Testamento, e a gente vê que é ligado à comida. Na verdade é um alimento, até um aroma suave para Deus, e até no Antigo Testamento se mostra que os sacrifícios eram alimentos, era um alimento para Deus. E a igreja de Pérgamo, é interessante esse tema, né? Pérgamo, no verso 12, aqui do capítulo 2, casamento e a prostituição, você vê essa ligação. Ainda no mesmo verso, a espada de 2 fios, a boca que traz a correção. No verso 13, Antipas, esse mártir que morreu, a história mostra que ele lutou contra a idolatria e por isso morreu. No verso 14, Balaão, aquela história de Balaão, houve a questão da idolatria, comeram alimentos ligados à idolatria, houve a prostituição e houve a espada da correção ali do sacerdote Finéas. No verso 15 fala dos nicolaítas, dessa igreja de Pérgamo, que estavam ligados à prostituição e idolatria. E no verso 16, arrepende-se, senão a espada da boca de Jesus virá para corrigir. Veja só, a espada é a espada da boca. Na verdade, é a correção que vem da palavra de Deus. É claro que muitas vezes com consequências literais e dor, inclusive. No verso 17, quem tem ouvidos, escuta o que vem da boca de Deus. Veja só, questão de ouvido e também boca.
E no verso 17, os vencedores vão ter o maná escondido, né, o verdadeiro alimento, que é a palavra pura, genuína de Deus, que já desde agora a gente pode desfrutar. Veja só, são todos temas interligados. No Antigo Testamento a gente vê que a idolatria e adultério eram bastante interligados. Na verdade, Israel era como a noiva, a igreja hoje também é a noiva de Cristo. Essa palavra aqui em hebraico mostra a ligação de idolatria e adultério. E temos essa palavra no hebraico, zaná. Ela significa adultério, mas também simbolicamente significa idolatria. Então os sacrifícios ali eram comida, como tenho falado, sacerdotes e o próprio povo ali comiam dos sacrifícios. Isso fala tudo que espiritualmente o sacerdócio e Deus em nós é vivificado através e fortalecido através dessas vidas em sacrifício. Nossas vidas têm que ser uma oferta para Cristo. Também somos a esposa amada, aquela que come a carne e bebe do sangue de Cristo. Veja só, todo esse tema da ceia, como Cristo mesmo falou, está ligado à ceia porque sermos alimentados. Né? A gente é o que a gente come. Tem um slide até que eu vou mostrar sobre isso. A gente é o que a gente come. A ceia tem um significado muito simbólico, né? Porque a gente tem que comer ali o que foi Cristo, a carne dele, que significava a dedicação dele, se partiu por nós, e o próprio sangue também derramado. São vidas em sacrifício. Em 1 Coríntios, nos capítulos 10 e 11, a gente vê Paulo falando da idolatria no capítulo 10, alimentos ali a ídolos e tudo. Ele vai introduzir o tema da ceia logo em seguida, né, um problema ali na igreja de Coríntios. É muito interessante toda essa ligação, porque nós somos o que comemos. Na verdade, a ceia tem um significado simbólico muito importante, né, que é o alimento para sermos como Cristo. Tem a questão da lembrança literal, é claro, mas na verdade nós lembramos e fazemos, não é só a questão da lembrança na memória, nós fazemos, devemos ser como Cristo. Aqui na página 4, a gente mostra Pérgamo, dois significados importantes, como já falei, a questão de torre, a elevação, a ligação com a política, e o casamento, gamos, né, que a gente vê no Apocalipse 19. Então, a idolatria está ligada a sacrifícios e o alimento ofertado. E a gente vai ver na igreja de Pérgamo, ligando com a história de Balaão, que houve essa prostituição com as mulheres de Moabe. Então, Israel foi a idolatria, comeu seus sacrifícios de idolatria, ali junto com Moabe. É o falso alimento, né? Hoje realmente significa o quê? O falso alimento. Então, tudo isso mostra e vai abrindo o livro do Apocalipse, que a gente vai ver a prostituição, a grande prostituta, inclusive, a Babilônia, né, no livro do Apocalipse. Então, o falso alimento que destrói a alma e o espírito. E a solução foi o sacerdócio de Finéas, e a gente vê esse sacerdócio no livro do Apocalipse, os 144 mil, inclusive, ali no trono de Deus e julgando. O verdadeiro alimento realmente nos nossos dias está em falta. E a gente volta aqui para a igreja de Pérgamo. Deixa eu ver. Todas essas palavras em vermelho aqui, que estão muito interligadas, né? A questão da espada, a boca, essa doutrina de Balaão, sacrifícios, idolatria, a questão de comer, né? E prostituição também, que está ligada à idolatria, como tem mostrado, né? É uma doutrina, inclusive essa doutrina dos nicolaítas e doutrinas de Balaão também, doutrinas que estão infelizmente em vigor na igreja de hoje. Mas nós que vencermos, se vencermos, vamos comer desse maná escondido. Na verdade, esse maná que é um maná ali que ficava na Arca da Aliança, na verdade, estar no Santo dos Santos verdadeiramente é a promessa de Deus que já está disponível até desde agora e mais ainda vai estar. A gente vai passar por algumas partes do Apocalipse e a gente vai ver essa ligação. Veja só, no Apocalipse, no capítulo 6, a gente vai ver justamente os selos, essa questão de morte, né? Espada. Então é muito simbólico o livro do Apocalipse, mas é claro, certas coisas vão se aplicar literalmente, também vão acontecer literalmente, mas essa questão de espada fala muito da boca, né? E veja só, poder para matar,
quarta parte da terra com espada e com fome. Muita ligação com as igrejas, né? Essa questão da espada, que é a palavra de Deus, e infelizmente tem um lado contrário, que a igreja muitas vezes está imersa em coisas que não são de Deus. Vou pular aqui para Apocalipse no capítulo 9, e nas trombetas a gente vai ver questão de morte, né? Fogo, enxofre que saíam de suas bocas, inclusive, né? A gente vê aqui os cavalos, e então há muita simbologia e há muita ligação com essa parte de idolatria e um alimento, a prostituição, como a gente vê no verso 21, que está ligado a um alimento realmente estragado que muitas vezes a igreja, inclusive, tem se alimentado. Prostituição, inclusive, veja só. No capítulo 10 a gente vê esse tema, né, voz, as trombetas, né, e essa questão aqui desse livrinho que ali foi dito a João para comer, né, amargo no ventre e doce na boca, essa questão de alimento, tudo era um teste ali também ligado ao livro de Números, no capítulo 5, né, ligado à noiva, a noiva que supostamente tinha traído o marido, e era um teste ali. Então vê que o livro do Apocalipse ele está muito ligado a temas do Antigo Testamento, inclusive, do Novo Testamento também. Então está muito ligado a essa questão de comer também, veja só, a palavra comer, boca, né, é muita questão da igreja estar saciada, né, alimentados em Cristo. No capítulo 11 a gente vê as duas testemunhas. Testemunha fala de boca, de profetizar, o alimento verdadeiro para o mundo que leva à conversão genuína. Veja só, fogo sai da sua boca, então é muita tipologia no livro do Apocalipse. E devorará os seus inimigos, os inimigos ali das duas testemunhas. Veja só, no Apocalipse capítulo 12, né, aquela mulher, veja só, a mulher, o filho, né, todos os temas de Pérgamo também, filho de ligação com mulher, esse casamento, né, alimentado durante 1260 dias. A gente vai falar mais isso à medida que a gente vai estudando o livro do Apocalipse. E veja só, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. A boca, aqui a terra ajudou a mulher, a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Veja essa questão de boca. Então é muito importante fazer essa ligação para saber que são temas que falam de doutrinas erradas, coisas que estão atingindo a igreja, doutrinas entrando na igreja, né? E a questão da boca fala muito isso. Fala de alimento, fala de doutrinas, fala de estar saciado em Deus ou não. E o contrário, que é as bestas, né, devorando. No capítulo 13 a gente vê justamente isso, né? A boca blasfema justamente a besta, né? Veja só, e falava como dragão, então bestas aparecendo, e é muito coisas que vêm de encontro ao povo de Deus para realmente enfraquecer a fé do povo de Deus. Como a gente até vê aqui no livro do Apocalipse, essas coisas contra Deus, elas vêm e elas ganham, né, e elas superam e enfraquecem o povo de Deus. Infelizmente, é a realidade. Mas no capítulo 14 a gente vê aqui os 144 mil, né, cantavam, questão da boca. Na sua boca não se achou engano. Eles são irrepreensíveis, na sua boca não se achou engano. Por quê? Fala de doutrinas, fala de alimento, um alimento saudável, realmente de Deus, né? E o contrário é a Babilônia que vai cair, né? Ela vai beber, né, sistema de alimento, ela também vai beber do vinho da ira da sua prostituição. Liga tudo isso com a igreja de Pérgamo, a gente vai ver com a igreja de Tiatira também. Vai beber o vinho da ira de Deus. E ao final ali do Apocalipse a gente vai mostrar que tem a ceia do Senhor. É um contraste realmente. E a voz do anjo são vozes que a gente tem que escutar. A gente pula aqui no capítulo 16, né?
boca do dragão, da besta, né? Espíritos imundos, né? Tudo tipologia bíblica de coisas que estão entrando dentro da igreja, do povo de Deus. Veja só o capítulo 17, que vem a condenação da grande prostituta. A gente vai ver as taças, né? A questão da prostituição, prostituiu os reis da terra e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, realmente um alimento que vem sendo espalhado para o mundo, inclusive, né? Como tenho falado até, não é a igreja católica apenas, isso na verdade são várias religiões, inclusive entra dentro da própria igreja evangélica, inclusive. Né? Mas vem o cálice, né? Vem o cálice realmente que vai julgar as abominações e a imundícia da sua prostituição. Veja só, muito forte o livro do Apocalipse. A prostituta que, mais uma vez, comerão da sua carne, veja só, muito simbólico, né? E continua no capítulo 18 o julgamento da prostituta, as nações que beberam do vinho da sua prostituição, infelizmente, que caíram nessa também. E veja só, reis que prostituíram com ela. E a gente vai ver o grande contraste, aqui no Apocalipse capítulo 19, né, dessa prostituta com a noiva. Né? A gente vai ver a ceia, as bodas do cordeiro. Né? A gente vai ver o que na ceia, a gente vai ver em seguida aqui. E ainda fala do julgamento da prostituta, da sua boca. Né? Saiu uma espada aguda da boca, realmente, de Jesus, para ferir com ela as nações, reger com vara de ferro. E a gente quer reger com Cristo. Está ali a questão de reinado. Veja só. Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos e a carne dos fortes, dos cavalos, de todos os homens. Né? Carne, veja só esse tema de idolatria, sacrifícios. Né? Então essa ceia é bastante inusitada, na verdade, porque realmente o que vai acontecer? Essa prostituição dentro da igreja e do mundo por completo vai um dia acabar. E essa é a verdadeira ceia, onde realmente o alimento verdadeiro vai estar, né, se propagando pelo mundo inteiro. Os demais foram mortos à espada que saía da boca. Veja só, a espada que saía da boca. Realmente é a palavra de Deus. São doutrinas que vão realmente se propagar por esse mundo e a igreja que vai realmente... chegar o dia que a igreja vai se converter realmente, verdadeiramente. Que infelizmente ainda não é o tempo. Né? Eu espero que tenha sido importante, a gente vai continuar fazendo isso, né, porque a gente vai ver esse tema de fornicação, idolatria, né, pessoas que estão contaminadas e questão de abominação, são tudo temas ligados ali à igreja de Pérgamo, né, prostituição, idolatria, que nos fazem estar longe de Deus. E com isso o julgamento vem, né, o julgamento vem para a igreja, para essas pessoas. E a gente continua falando sobre esse tema mais em seguida.